O assunto que nós vamos abordar na aula de hoje são emergências relacionadas à hiper ou à hipoglicemia. Para nós da área da fisioterapia, é uma aula de fundamental importância, principalmente quando nós estivermos tratando os pacientes de reabilitação cardiovascular. Por quê? Porque é comum nós encontrarmos em tratamento na reabilitação cardiovascular pacientes com diabetes. E esses pacientes com diabetes, eles podem ter emergência nas duas extremidades, tanto por hipoglicemia quanto por hiperglicemia. Antes de nós falarmos a respeito dos primeiros socorros, é importante que nós tenhamos um pouco da noção do que é o diabetes, né? O diabetes é uma doença caracterizada por um excesso de glicose circulante no sangue, pela incapacidade do organismo de metabolizar essa glicose, de colocar essa glicose para dentro da célula para que ela possa ser metabolizada. Por que o organismo tem essa dificuldade? Por uma diminuição ou por uma ausência de produção de um hormônio pancreático denominado insulina. A insulina é um hormônio que pega a glicose e coloca para dentro da célula. Existem, por classificação, dois tipos de diabetes: o diabetes tipo 1 ou insulino dependente e o diabetes tipo 2, não insulino dependente. Ou seja, no diabetes tipo 1, o paciente ele tem que fazer uso da insulina, seja ela qual for, o tipo que for, a dosagem que for, mas ele tem que usar a insulina. No diabetes tipo 2, normalmente o controle ele é medicamentoso. O paciente vai controlar a alimentação, mas ele não usa a insulina a não ser em dias especiais ou em que a glicemia atinja valores X. De qualquer forma, atitudes do paciente erradas, alimentação inadequada ou ausência de alimentação, excesso de insulina ou ausência da insulina, pode fazer com que o paciente entre num quadro bastante sério. E aí, nós dividimos isso em duas situações. Ou ele pode desenvolver um coma diabético, e o coma diabético ele é causado por uma hiperglicemia, ou ele entra num choque insulínico, que é causado por uma hipoglicemia. Vamos raciocinar primeiro em cima do coma diabético. O coma diabético ele é, como eu já disse, um quadro de hiperglicemia. Então, quais são as principais causas de um coma diabético? Bom, basicamente alimentação. O paciente exagerou demais no consumo de açúcar naquele dia ou naquele momento específico. Ele não teve o diabetes ainda diagnosticado. É muito comum a gente estar lá no hospital, o paciente chegar para fazer uma dosagem de glicemia periférica, chega lá dá 450, 500, enquanto o valor aceito hoje é abaixo de 90, em torno de 95, 99, por ali, né? Dali para baixo. Isso para jejum, obviamente, né? Ou a falta da medicação. Então o paciente é diabético tipo 1, tem que usar insulina, mas não está usando a insulina, então ele pode desenvolver um coma diabético. Além disso, algumas infecções podem causar transtornos nessa relação entre a insulina e a glicemia, né? Então, tem alguns casos de infecção que isso acontece. Mas, via de regra, são essas as principais causas. Quais são os sinais e sintomas mais comuns? A primeira coisa que vai diferenciar o coma diabético do choque insulínico é o começo dos sinais e sintomas. No coma diabético, esses sinais e sintomas eles vêm piorando gradativamente. Pode demorar até dias para esses sintomas realmente se manifestarem. Não vai ser num dia único que isso vai acontecer. Então o início ele é mais lento do que no choque insulínico. Então no coma diabético, na hiperglicemia, o início dos sinais e sintomas ele é mais lento. Boca seca e sede intensa é o que o paciente vai se queixar. Além disso, dor abdominal e vômitos, e o paciente pode ficar meio agitado, meio confuso, fora do normal dele.
Se é o normal dele ficar assim, dificilmente você vai identificar isso. Mas um paciente um indivíduo mais restrito, mais fechado, que adote esse tipo de postura, você já fica um pouco pesaroso com relação a isso. O paciente pode entrar em coma, tá? Em virtude da hiperglicemia, e aí ele pode desenvolver ou pode demonstrar quadros de dispneia, e aí no caso do coma diabético a gente vai identificar uma fase expiratória mais longa, então ele vai aumentar o tempo expiratório. Ele pode apresentar pulso fraco e rápido, pele seca, vermelha e quente, olhos fundos, pH normal ou tendendo a baixa e hálito com odor cetônico, um hálito com cheiro de acetona mesmo, tá? Característico do metabolismo da glicose, que está deficiente nesse caso. Quais são os cuidados que o primeiro socorrista vai tomar nesses casos? Primeira coisa, se você identificar o paciente ou a vítima inconsciente, você vai proceder com aqueles cuidados que nós já vimos, de verificação dos sinais vitais. Se ele tiver uma parada cardiorrespiratória, eu vou proceder com as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Se ele tiver qualquer outro transtorno que nós já aprendemos a combater, nós vamos atuar em cima disso. Eu não administro nada líquido, via oral, obviamente, para uma pessoa inconsciente. Isso aí acho que é senso comum, todo mundo sabe disso. E se eu sei que ele está num quadro de hiperglicemia, eu não vou administrar açúcar. Eu vou apenas observar os sinais vitais, monitorar esse paciente e vou ativar o socorro. Ficou claro isso? Já o outro extremo é a hipoglicemia, que é o que nós chamamos de choque insulínico. A principal causa do choque insulínico é o paciente ter tomado uma dose exagerada ou excessiva da insulina, é uma causa. Outra causa, falta de alimentação. Outra causa, exercício excessivo, e aí é por isso que eu sempre dou essa aula em primeiros socorros, pensando no nosso atendimento da cardio. Então pode ser que um paciente cardiopata ele apresente isso durante o atendimento e a gente tem que aprender a lidar com isso. Quais são os sinais e sintomas? Bom, a primeira diferença é que o paciente estava ótimo até aquele momento e dentro de poucos minutos ele pode cair em coma. Então o início é abrupto, dentro de minutos, enquanto que no choque no coma diabético ou hiperglicêmico pode demorar dias. Então aqui o início é abrupto. O paciente vai se queixar de tontura, vai se queixar de dor de cabeça, pode ficar bastante hostil, bastante nervoso, né? Veja bem, se isso for um comportamento anormal, porque tem pessoas que naturalmente já são assim, mas se for um comportamento anormal, merece a nossa atenção. A pressão arterial tende a ficar normal, tá? O paciente fica confuso inicialmente e a chance dele desenvolver ou evoluir para um coma é grande, tá? Pode ter salivação bastante intensa, de tanta salivação ele pode chegar a babar mesmo, soltar saliva pela boca, e ele vai ficar com uma pele mais pegajosa, uma sudorese muito intensa. São as características do choque insulínico ou da hipoglicemia. Como que é o atendimento do primeiro socorrista a esse indivíduo? Se ele está com um choque insulínico, ou seja, se ele está num transtorno hipoglicêmico, o que eu preciso é aumentar o nível de açúcar no sangue desse indivíduo. Então eu vou administrar, se ele estiver consciente, eu vou administrar um suco de laranja bastante doce, vou dar mel, vou dar açúcar. Se tiver algum tipo de glicose, porque tem algumas glicoses que vêm em sachê específicos, pode administrar. Você vai salvar a vida desse indivíduo, ok? Se ele estiver inconsciente, aí nós vamos fazer da seguinte forma: eu vou colocar um pouquinho, vou salpicar açúcar na região sublingual, abaixo da língua dele, um pouquinho de açúcar. Vou virar a cabeça da vítima, porque lembra que ele vai ter uma salivação muito intensa. Ou, se possível, eu vou colocar na posição de segurança com o paciente em decúbito lateral, conforme nós já vimos nas aulas anteriores. Qual que é a vantagem de deixar a vítima em decúbito lateral? A mesma vantagem de deixá-la com a cabeça, né, de lado, para evitar que ele aspire
aquele fluido que está saindo pelas bocas. Pelas bocas não, pela boca, só tem um, é isso? Em todos os casos, choque insulínico ou coma diabético, eu vou acionar o serviço de socorro profissional, vou manter esse paciente monitorado com relação aos seus sinais vitais. E aí a regra básica para que nós não esqueçamos, porque às vezes se você encontrar uma vítima inconsciente, você vai ficar em dúvida, é choque insulínico ou coma diabético? Na dúvida, administre açúcar. Na dúvida, administre açúcar. Por quê? Se ele estiver em coma diabético, ou seja, hiperglicêmico, aquele açúcar que você está dando para ele não vai piorar o quadro dele. Porém, se ele estiver no choque insulínico, ou seja, um transtorno hipoglicêmico, você vai salvar a vida desse paciente. Então, na dúvida, administre açúcar. Ok?